Dando restart na página, agora vamos ver o que acontece. Estou dando zoom e olha só, não perde a definição. A imagem praticamente continua intacta. Fala Dev! No vídeo de hoje vamos aprender a criar aqueles spinners animados que ficam rodando na tela enquanto algo está sendo carregado ou atualizado. Então vem comigo e bora tricodar! Primeiramente vamos criar aqui uma pasta para o nosso projeto. Eu vou chamar de spinner mesmo. E vamos navegar aqui na pasta e abrir o nosso querido VS Code. Feito isso, vamos criar o nosso primeiro arquivo chamado index.html e com a ajuda do Emmet podemos utilizar o símbolo de exclamação e ele já nos dá uma estrutura base do arquivo HTML. Só vou fazer uma limpeza para a gente focar apenas no nosso mini laboratório. Colocando o título eu vou chamar talvez de Spinner Tricodando Minilab. E dentro da tag body podemos criar uma div que vai ser o nosso container para colocar a nossa imagem. Então eu vou criar aqui uma classe container apenas por organização mesmo. E dentro dela colocar a nossa tag imagem, que vai receber a nossa imagem primeiramente em PNG e depois vamos utilizar uma SVG e explicar a diferença delas. Eu vou também criar uma classe para a imagem chamada de spin. Bacana? Feito isso, também precisamos linkar aqui o nosso arquivo CSS que vai dar o efeito, de animação do nosso spinner. Então, stylesheet, href, vamos criar um arquivo que vai se chamar stylecss. Então, por isso que eu estou dando esse nome. E a partir daqui podemos criar o nosso arquivo CSS, com o mesmo nome da nossa referência que está no arquivo HTML. Então, stylecss. Agora vamos criar aqui um reset básico para o nosso arquivo. Vou fazer isso e já volto. Já voltei e chegamos aqui na parte principal agora, que é a animação da nossa imagem. Então, primeiramente, vamos colocar a nossa classe spin, que armazena lá a nossa imagem. E usando aqui a API do CSS, de animação, vamos já definir qual o tempo da nossa animação. Então, vai ser 0,5 segundos e vai ficar rodando aqui em um loop infinito, beleza? E agora também precisamos definir aqui o nosso keyframe, Vou dar aqui o mesmo nome que está lá na nossa classe, E esse keyframe ele vai fazer o seguinte: vamos usar aqui uma transformação e a partir daqui usar o rotate para fazer a rotação da nossa imagem. E podemos colocar aqui um argumento que é em graus, 360 graus. E pronto, feito isso, está completo o nosso arquivo CSS. Voltando aqui para o nosso arquivo HTML, precisamos referenciar algumas imagens. Então, eu já tenho aqui algumas imagens feitas e eu vou importar para o nosso projeto. Feito isso, podemos colocar o nome da imagem, por exemplo, spin.png. Salvando, agora vamos ver como está o nosso projeto. Bacana, ele já está funcionando aqui. Olha lá o nosso spinner funcionando e rotacionando no centro da tela. Agora, olha só que interessante, essa é uma imagem PNG e por ser uma imagem PNG, ela se torna estática, ou seja, eu não consigo dar zoom e manter uma qualidade boa, tá vendo? Vamos explicar isso em segundos. Vasculhando pelo Google, eu encontrei uma boa definição sobre imagens PNG. Olha só. O que é um arquivo PNG? Os PNG são arquivos rasterizados. Eles têm resoluções altas, compactação sem perdas, transparência e a capacidade de processar 16 milhões de cores. Isso faz deles uma excelente escolha para gráficos, logotipos, tabelas, ilustrações e fotografias muito detalhadas. Como os arquivos PNG costumam ser grandes, eles não são recomendados para fotos digitais. E voltando agora para o nosso projeto, vamos dar uma analisada como é que ficaria uma imagem em SVG. Então, só substituindo aqui a extensão, lembrando que já temos os dois arquivos.
Dando restart na página agora, vamos ver o que acontece. Estou dando zoom e olha só, não perde a definição. A imagem praticamente continua intacta. O que é um arquivo SVG? Os SVGs funcionam bem com logotipos e gráficos porque você pode redimensioná-los para diferentes finalidades. Eles também são bastante usados para design da web porque mecanismos de pesquisa como o Google leem a linguagem de programação XML desse formato. Isso ajuda na SEO e nas classificações do site. Ao contrário dos PNGs, os arquivos SVG são vetoriais, ou seja, usam algoritmos matemáticos para exibir imagens, que você pode redimensionar para qualquer tamanho sem afetar negativamente a qualidade delas. Colocando agora as duas imagens lado a lado, podemos fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui a tag imagem e ao lado usar a PNG. E vamos dar uma olhada como é que ficam as diferenças. Atualizando o nosso arquivo e dando zoom, olha só como a imagem PNG fica distorcida, né? Fica mesclada, enquanto a SVG fica uma imagem limpa. Então essa é a diferença dos dois tipos de imagens, a SVG e a PNG. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe aquele like e até o próximo laboratório.